mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você ficar aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre depressão para crianças e adolescentes na era digital. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo, estou com a Carol, ela que é psicóloga e orientadora parental. Carol, gratidão por você estar aqui no Natcast, por falar sobre esse tema, né, que é importante. Hoje a gente vê a questão de depressão aumentando aí nas crianças e nos adolescentes. E para a gente iniciar, se apresente aí para o pessoal de casa, fale um pouquinho de você, um pouquinho da sua formação. Eu que agradeço o convite para falar sobre um assunto tão relevante, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem obrigação de estar sempre disponível para isso. Eu sou psicóloga, psicanalista, tenho um consultório, atendo crianças, adolescentes, atendo adultos também. Também faço orientação parental. Tenho 3 filhos, de 9, 13 e 15 anos. Então, não só trabalho como vivo isso dentro de casa, né? Sim. Essas dificuldades todas com redes sociais, essas novidades, esse mundo tão rápido que é até difícil da gente acompanhar. Então, mas eu tenho também uma formação anterior em educação física, então sou super ligada ao esporte. Já trabalhava com saúde mental no esporte. Legal. Então, minha trajetória vem aí de longo tempo. Ô, Carol, e por que que você escolheu essa profissão, né? Trabalhar como psicóloga. Fala pra gente também o que é a questão da orientação parental, né? Que eu acho que é pouco falado ainda dessa profissão. Muito pouco. Você sabe que eu acho que orientação parental, se todo mundo soubesse e fizesse uso, a gente ia pular muitas etapas, assim, com as crianças. A gente fala que não tem manual para ser pai e mãe. Manual não tem, mas eu acho que tem bastante coisa que a gente pode aprender. Sim. Seria importante a gente saber, né, com os nossos filhos, inclusive nas diferentes etapas da vida. É igual eu te contei, minha primeira formação em educação física, mas lá atrás eu já comecei a querer trabalhar com deficiente intelectual, deficiente físico, enfim. E aí fui caminhando sempre por essa área, fui fazer mestrado na área de educação e deficiência intelectual, aí resolvi me aprofundar, fui fazer graduação em psicologia. E aí fui pra clínica. Achei que eu ia seguir carreira acadêmica, mas comecei a clinicar e adoro. Daí tive meu primeiro filho. Sim. Comecei a ler muito, sempre gostei de estudar bastante. E educação parental é engraçado porque várias amigas me ligavam, às vezes de madrugada, para perguntar coisas sobre os filhos. E o meu marido uma vez me falou assim: Mas por que você não faz isso na clínica? E eu falei assim: Na clínica? Aí ele falou: Tanta gente te pergunta tanta coisa. E imagina, se hoje em dia a gente não ouve falar isso, há 15 anos atrás, menos ainda. Menos ainda, né? E aí eu comecei a estudar, enfim. E aí o que que é a orientação parental? Ela acontece de várias maneiras, né? Lá na minha clínica, especialmente, eu tenho grupos, a gente faz grupos com mães, pais, enfim, pode ser avós, cuidadores, quem for, é, junto com a minha sócia, que também chama Carol. E a gente tem grupos de 8 ou 12 encontros, o que que é muito legal desses encontros presenciais? Que, primeiro que a gente vê que a gente não tá sozinha, que as nossas angústias são as angústias de muitas outras mães também. A gente aprende com dúvidas e com questões que acontecem nas outras famílias também. E aí a gente vai mesmo orientando em relação a talvez como agir, como falar de maneiras diferentes, atividades, maneira de falar. E quando você toma consciência de determinadas situações e as consequências dessa para a saúde mental dos filhos, eu falo e as nossas alunas relatam também que automaticamente você começa a agir de maneira diferente. E aí acaba sendo não só na vida dos filhos, como
em todo o seu outro ciclo social. É um Sim. efeito cadeia. Ou a gente faz orientação parental também individual para casais, ou só para mãe, ou só para pai, para pais separados, ou estão passando por alguma situação difícil. Não só de separação, que a gente imagina isso, mas às vezes de doença em família, ou alguma mudança muito grande que a família vai passar, e a gente orienta a família mesmo como atuar com as crianças aí da melhor maneira possível. O Carol, e como que a gente consegue identificar que uma criança e um adolescente está aí na depressão? Quais são os sinais que eles dão que está em depressão? Então, por isso que é importante a gente conhecer e estar sempre muito perto dos nossos filhos, porque vão acontecendo mudanças de comportamento. Por exemplo, uma criança que antes era muito social, que conversava bastante, começa a ficar mais quietinha, a não querer ver os amigos, aumento da irritabilidade, ou do humor deprimido que a gente fala, de não ver graça em nada, de não querer fazer nada. O choro é um dos sintomas, mas não determinante ou não sempre pode acontecer. Acontece muito deles começarem a se vestir de maneira diferente. A gente vê muito assim os adolescentes, principalmente pré-adolescentes. É muito comum eles começam a usar muito moletom, tampar o rosto, tampar a Sim. cabeça, tampar as mãos. E isso pode encobrir algumas outras coisas, como cortes na pele. Tem alguns que também se beliscam mesmo, sabe? Com a unha, assim, vão fazendo pequenos machucados. A gente tem que estar muito atento. Coceira, cabelo, eles arrancam o cabelo às vezes para disfarçar aqui atrás, sabe? Do couro cabeludo. Depois, quando entra um estágio mais grave, eles começam a mexer em outras partes da cabeça, mas eles começam a fazer isso de maneira muito sutil mesmo, Muito silenciosa, muito né? silenciosa. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente, eu acho que até é um exemplo bom para se dar. Ela tem 13 anos, ela tem um quadro de depressão bem importante no momento. E ela tentou conversar com as melhores amigas, porque ela começou a faltar muito na escola, porque ela não conseguia levantar da cama, não tinha ânimo de levantar da cama para ir para a escola, e a mãe conseguiu respeitar, porque chega um determinado momento que é tão sofrido para criança, para adolescente, que a gente está falando especialmente, né, mas para adulto também que passa por Sim. depressão. São coisas tão simples, que são tão difíceis de fazer, tomar banho, escovar dente, levantar da cama, quanto mais sair para a escola, encarar um grupo, prestar atenção, aprendizado, enfim. E aí a resposta das amigas era assim, mas eu nunca te vi chorando. Como assim você tá deprimida? Nossa, seus pais são irresponsáveis. Como assim eles te deixam faltar tanto na escola? E aí ela começou a carregar uma outra culpa de meus pais estão sendo julgados por respeitarem e estarem me ajudando nesse tratamento. Caramba. Então é tão difícil. E por quê? Porque ela na escola disfarçava muito bem, não chorava, não tinha crise de ansiedade tão visível, mas ela mesma contava que ela estava sempre mexendo a perna. Ela tá com grandes falhas de cabelo aqui atrás, que nem os pais tinham percebido ainda. Mas imagina, se para um adulto é difícil ver, quanto mais para um adolescente, né? Então, como assim você tem depressão? Você não tá chorando o tempo inteiro, então eles têm essa ideia de que para você estar deprimido, você tem que estar chorando o tempo inteiro, você tem que estar com uma olheira o tempo inteiro, você tem que estar não querendo falar com todo mundo o tempo inteiro. E esconder essa depressão é ainda mais sofrido. Tem uma questão, né, que às vezes é muito fácil de você ver esses sinais de quem desenvolve a questão do choro, que tem pessoas que demonstram que dá para você ver os sinais. E quando a pessoa não demonstra, né? Porque a gente fala da questão que a pessoa sempre está sorrindo, só que como que você vai identificar que aquela pessoa está em depressão? Então, são as pessoas mais próximas mesmo, que, enfim, que vão conseguir identificar e muitas vezes com a ajuda de um profissional. Muitas vezes mesmo, porque... Mas se você perceber qualquer coisa diferente no seu filho, eu achei que o comportamento mudou. E aí muitas vezes a gente pensa, mas eu tô entrando na adolescência. Realmente, Aí tem fala os assim, hormônios, tem a adolescência que de fato causam mudanças no comportamento.
Mas é isso, são coisas muito sutis que podem já estar mostrando o desencadeamento desse. E aí, às vezes, tem as duas coisas também, né? Ou uma compulsão alimentar, e aí uma falta de apetite, né? Ou às vezes não comer mesmo propositalmente. São muitas. São muitas coisinhas que podem acontecer, mas eu acho que principalmente ficar mais quieto, não querer responder perguntas básicas, querer ficar cada vez mais sozinho, quarto escuro, a pessoa deprimida, a luz incomoda muito ela, então o barulho incomoda muito ela. Então, se você começar a perceber muito esse incômodo constante no seu filho, vá procurar ajuda. Sim. O Carol, e nas escolas, como que os educadores eles podem estar aí observando também? Porque a gente sabe que a maioria do tempo hoje das crianças e dos adolescentes são nas escolas, né? Então, o que que você pode estar falando para quem está nos assistindo que trabalha aí nessa parte da educação? O que que ele pode observar nessas crianças, né, e adolescentes? É curioso também, né? Porque eu também tenho alguns casos que a gente fala que é bem contra o que a gente imagina, né? De um adolescente deprimido. Mas que eles são ótimos alunos, não tem nenhuma grande alteração de nota ou de desempenho acadêmico, mas estão sofrendo muito com os grupos, né? É, e aí, o que que você pode perceber? É uma dificuldade de se inserir nos grupos. Muitas vezes é isso. Muitas vezes não é tão gritante. Mas, por exemplo, tinha um grupo de amigos, aí você vê que ele não tá mais participando muito daquele grupo de amigos. É importante, eu falo, e aí até pela minha outra formação, o lugar que mais dá pra gente, que a gente mais conhece os alunos, são nas aulas de educação física. Sim. Porque no esporte, É o que todo mundo. Você vai pra escola quando vou ter a aula de educação física, né? os alunos são sempre muito próximos dos professores de educação física. Ali você consegue ver qual que é a relação deles com o corpo, a relação deles com o grupo, a relação deles em situação de estresse e de competição. Ou de não competição, porque quando você propõe atividades que não são competitivas, como que ele se comporta daquela maneira. E aí você consegue ver muito bem como ele está se inserindo no grupo ou não, como que ele está participando ou não das aulas. A aula de educação física, ela é bem importante para perceber os comportamentos mesmo dos alunos. Eu acho que as escolas elas precisam investir cada vez mais na preparação dos professores para formação e desenvolvimento dos alunos mesmo no dia a dia, da empatia, de perceberem os outros, de como trabalharem em grupo, de como se perceberem em grupo, de como respeitarem individualidades, de como abordarem ou não colegas, porque é um trabalho coletivo. Por exemplo, uma dessas minhas pacientes que tá. Por exemplo, essa minha paciente que eu te contei, que tem as melhores amigas, e que ela foi contar isso. Seria uma situação importante de talvez elas sentirem confiança e se sentirem impactadas a ponto de talvez procurarem algum professor, algum coordenador responsável para isso, para pelo menos relatar. Olha, a fulana veio contar pra gente estar em depressão, mas a gente não acha que ela tá, mas a gente achou importante falar sobre isso com vocês. Eu acho que as escolas têm que deixar muito claro que qualquer sinal é importante ser relatado. E aí, como a escola vai lidar com isso? Porque muitas coisas que eles falam não fala isso, pelo amor de Deus, pro professor ou pro coordenador, porque eu vou ser zoado o resto da vida, porque as coisas vão piorar, porque, enfim, mas essa questão da confidencialidade, de como essas coisas serão feitas, de como serão abordados. Mas é um trabalho muito coletivo. Sim. Você acha, no seu ponto de vista, que as redes sociais ela pode colaborar aí aos adolescentes e às crianças a entrar no processo de depressão? Que eu acho que tem muita questão da comparação, né? E o tempo que essas crianças e adolescentes ficam nas redes sociais.
Muito, não tenho dúvida. Isso tem sido falado, é, acho que diariamente, né? A gente escuta falar sobre isso, quem procura minimamente informação a respeito. Posso só voltar que eu lembrei de uma coisa importante Pode. que eu também já peguei na clínica e na escola. É, algumas coisas como, por exemplo, igual eu falei de se vestir, por exemplo, numa época de calor, você vê que alunas ou alunos começaram a ir muito de calça comprida, blusa comprida, tá tampando alguma coisa, sabe? Ficar de olho nesses pequenos sinais mesmo que as crianças mostram. Eu acho que tudo é importante. Sobre as redes sociais. A gente tem um estudo muito clássico que tem super divulgado, né? Que essa é a primeira geração agora não sei se vocês já viram a respeito, que, que o teste de QI, que aí também tenho minhas restrições em relação, mas enfim, mas é um dado, né, que as Sim. pessoas têm usado, que é a primeira geração que, desde que existe essa medição, que o QI diminuiu em relação à geração dos pais. Desde que existe essa medição, enfim, o QI das gerações foi sempre aumentando, né? Ou seja, o nível de conhecimento, aquisição de conhecimento foi sempre melhorando. Essa última geração tá tendo uma queda Porque eu importante. vejo muito, principalmente, acho que na questão dos adolescentes, que eles não têm mais aquela. Eles vão para a escola ou fazem algum cursinho ali, mas não tem mais aquela vontade de estudar outras coisas. A vontade é o quê? Chegar em casa, Pegar, celular, TikTok, sim. né? E, e é curioso que você vê que esse aumento de depressão adolescente também e essa queda na aquisição de várias áreas de conhecimento. Tem vários testes, várias coisas que, enfim, que apontam nesse sentido. Começou em 2012, que foi o ano que começou a internet no celular, né? Que a gente começou a ter internet na tela do celular. E eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos, um que nasceu em 2009, um que nasceu em 2010 e um que nasceu em 2014. É gritante a diferença que eu vejo de De um para verdade. Eu outro. tenho dentro de casa isso, dos grupos de amigos e dele, assim, porque os meus 2 mais velhos, ainda que seja uma diferença pequena de tempo, eles nasceram, não existia tela touch. Eu brinco que eles não nasceram touches. Não existia nem tablet, eles não tinham. Imagina, com 5, 6 anos, nem sabia o que era iPad. O meu caçula, ele nasceu em 2014. Já, por exemplo, eu já tinha iPad dentro de casa. E aí, quando ele tinha 2, 3 anos, ele já sabia. Os mais velhos já viam, por exemplo, às vezes desenho no iPad. E ele era muito menor. Ele já começou a ter acesso a essas coisas muito antes, né? Então, é, é importante a gente perceber isso que é muito marcante, né? E por que tudo isso tem acontecido? É a rapidez da informação, Muitas informações também, muitas né? informações juntas, uma dificuldade. A gente adulto também, né, gente? A gente abre hoje em dia, por exemplo, eu tenho alguns aplicativos de jornais que antigamente eu lia no papel, mas que hoje em dia. Mas você abre, você vê as manchetes, um resumo, se você quiser, em 5 minutos você já leu tudo ali. Quantas pessoas conseguem ter atenção de tirar um tempo para ler as reportagens inteiras, para parar para pensar a respeito? É difícil até a gente ver adolescentes lendo hoje em dia, né? Então, se a gente adulto não consegue, imagina eles, né? Que já cresceram com essa informação ultra rápida, ultra resumida. Sim. Então, o incentivo é cada vez menor. A atenção, a você precisar ter atenção, né? A você parar para questionar, a você parar para relativizar as coisas. Principalmente uma coisa que a gente parece uma coisa ruim, mas que é tão importante pra gente, são momentos de ócio, tempo de ócio,
que a gente só desenvolve a criatividade assim, né? Eu brinco assim, quando eu converso com os meus amigos, eu falo, gente, olham quantos filósofos existiam antigamente, quantos a gente vê hoje em dia, né? Porque antigamente as pessoas não tinham outras coisas, muitas outras coisas a fazer, além de ler, estudar em grupo, parar muito tempo para pensar. Você tinha muito tempo, né, para produzir, para ler, para pensar. Hoje em dia, e parece que a gente tem cada vez menos tempo, né? Quando você para Sim. pra olhar, você fala, gente, eu não fiz nada e eu fiz tanta coisa. E você fez o quê? Você ficou na rede social. Vocês já se deram conta, às vezes, de parar assim e olhar no relógio e falar, caraca, eu fiquei todo esse tempo aqui olhando. Passando, né? Principalmente eu falo que é um vício, né? Rede É social. feito pra isso. Tanto o Instagram, TikTok, às vezes você tá lá, você fala, eu vou ficar só 15 minutinhos. E a gente não fica só isso. E vai, cada vez vai passando, cada vez vai passando, né? Ô, Carol, a gente sabe que ali no adulto, quando ele chega nesse estado depressivo, são N coisas que vêm juntando, né, durante a infância, a adolescência, e aí ele identifica lá no adulto. E para a criança e para o adolescente, o que que você pode estar falando? O que que pode acontecer na vida, né, deles para eles chegarem nesse estado de depressão? Bom, daí é difícil de falar, né? Porque são as mesmas coisas que a gente identifica como adulto. Aliás, que bom que hoje em dia a terapia tá mais. é, tá sendo. Tá sendo mais falada, mais desmistificada, eu diria assim, né? É, Mas ainda tem essa questão que muitas pessoas acham que a depressão não é uma doença, que a depressão é uma frescura, tipo, ah, não, levanta muita. muito, ainda tem muito. Já existia muito tempo atrás, mas ainda existe Não, pessoas que não. existe muito, Sim, mas menos do que antigamente. Isso que eu sim. tô querendo te dizer. Ainda bem, mas a gente também tá anos-luz do ideal, né? Mas antigamente também as crianças e adolescentes tinham depressão. Que daí descobre E no adulto, exatamente, né? ele vai. Quando adulto, você vai se dando mais conta e talvez é, comecem a acontecer situações ainda mais graves na vida, né? Se bem que hoje em dia o aumento de suicídio na adolescência também tá maior, e aí tem a ver também com o que a gente tava falando de rede social, que é essa questão da comparação. Não sei se vocês também estão sabendo, li a semana passada que eu achei excelente, que até o ano que vem vai ser totalmente abolido os filtros de Instagram, Sim, enfim. sim, já Achei tão vi. bom isso, achei maravilhoso. É, Porque imagina, já é difícil você se comparar com pessoas que trabalham com a imagem, que estão ali para isso, né? Que faz parte do trabalho delas e que, obviamente, tem mais tempo para se produzir, para se cuidar, fisicamente. Imagina quando você ainda coloca filtro, né? Então, assim, é inalcançável. Sim. Então, vira um padrão inalcançável cada vez mais, né? Ô, Carol, e como que a gente sabe que existe os bullying, principalmente aí nas escolas, né? Como que isso pode afetar ali a saúde mental dessa criança e desse adolescente que passa por isso? Diretamente, né? E aí, o que a gente escuta muito hoje em dia na minha época tinha e ninguém morreu. É, Todo mundo me zoava e eu sobrevivi. E aí, esse eu acho a melhor definição, sobreviveu, né? Sobreviveu a que custo? A muito custo. Emocional, sim. Então, quem fala isso e fala que sobreviveu, você já pensa, tem muita dor aí, né? Pra você achar que tudo bem você ter escutado as coisas que você escutou e achar que fiquei bem. Não, ninguém fica bem com isso. O que acontece é que hoje em dia as crianças têm sido mais conscientizadas a respeito, então elas identificam mais, né? Quando acontece, mas ainda ainda acontece muito bullying por parte de muitas crianças e adolescentes. Adolescentes e crianças podem ser muito cruéis. eu acho que principalmente, acho que
toda época tem a questão do gordinho, né? Do gordinho e do magrinho demais. Se você tá, né, assim, um pouco lá acima do peso, os amigos vão zoar. E às vezes pode ser na brincadeira, mas também pode ser a questão que você falou na crueldade mesmo. Acho que já na adolescência tem muito isso, né? E a questão do magrinho, às vezes a pessoa é muito magra demais e tem essa questão do bullying. Muito. É, E aí é curioso porque você vê, né, que muitas vezes o gordinho, ele desenvolve uma personalidade super engraçada, né? E ele brinca e zoa com ele mesmo, como se tivesse tudo bem. E pra te falar a verdade, eu nunca peguei nenhum caso em que depois que você começa a fazer uma análise profunda, a pessoa acha que de fato tá tudo bem. Nunca tá tudo bem. Você se ressente sim. É, Não você em relação ao seu corpo, mas das coisas que você escuta das outras pessoas em relação a você. Porque o que que elas estão falando? Que você não é adequado, né, de uma maneira ou de outra. Porque é isso que as pessoas estão. Quando ela faz bullying ou tira sarro, como a gente fala, né, de você, nunca é te elogiando, não é verdade? Sim. Então, assim, se é te elogiando, ok, né? Ou o magrinho, nossa, ai, como você tá magra, como você tá lindo, ai, como você tá gordinha, como você tá linda. É diferente de, nossa, Olivia Palito, ah, Fê, que pena, não sei, ah. E você achar que tá tudo bem, ai, sou mesmo, ai, nem ligo pra isso, né? Talvez você não ligasse, se você não fosse julgada, em relação a isso. Sim. Então, falar que você se sente bem com julgamentos no sentido de que não estão te achando adequado é também uma maneira de tentar encobrir, né, mesmo esse sentimento de frustração ou de tristeza. De Cala- esconder, né? Eu acho que é como se você colocasse uma máscara pra mostrar pro mundo uma coisa, mas por dentro você tá se acabando ali, né? E como é difícil, né? Como isso dói. É, E eu acho que é isso, né, que nem você estava perguntando sobre as escolas, enfim, os trabalhos nesse sentido, é de fato perceber que as pessoas são diferentes mesmo, que as estruturas corporais são diferentes mesmo, né, e que o que é bonito para uma pessoa não é bonito para outra mesmo, né? O que seria da morena se não fosse a ruiva, se não fosse a loira, se não fosse a negra, se não fosse a japonesa, não é verdade? Sim. A beleza de fato é relativa, né? A gente vê ao longo do tempo os quadros, né? Quando a gente vê, quando a gente vai em museu antigo, eu adoro visitar museu, e você vê o que era o padrão de beleza antigamente era muito diferente. E como que será que vai ser daqui 50, 100 anos? Isso é o Sim. que a gente está falando hoje, né? Então, se a gente aprendesse a ter empatia e a respeitar de fato o olhar e o sentimento do outro, ficaria bem mais fácil. Ô, Carol, né? Você é psicóloga, mãe aí, você já trabalha nessa parte da depressão, né? Você comentou um pouquinho da sua paciente. Você acha que quando é diagnosticado, né? Que a criança ou adolescente ele tá ali realmente com o quadro depressivo. Você acha que os pais se culpam muito por não ter, às vezes, enxergado que aquela criança ou aquele adolescente estava precisando de ajuda? Demais. Eu acho que, na verdade, pai, o filho nasce, a gente já nasce com uma culpa escrita na testa, assim, né? E quando existe um sofrimento do filho, a culpa é gigantesca. E aí, tanta coisa que a gente pode falar, né, para os pais, porque, por exemplo, tem muitos pais que ficam em casamentos porque acham que a separação vai causar sofrimento nos filhos. Será que mais do que estar num ambiente em que o amor não existe mais, que o respeito não existe mais? Ou o que você está ensinando ali para o seu filho, né? Sobre relacionamento, sobre família, enfim. E aí se culpa, separou, se culpa, mas ficou casado sem o casamento, né, sem o casamento existir mais ali de fato, se culpa também.
Então, é importante os pais também fazerem terapia. E o que eu falo sempre para os pais dos meus pacientes é viver de acordo com a realidade, sabe? Eu tenho várias mães, pais também, que me ligam muito, assim, por exemplo, é dia dos pais e o pai não apareceu. Você acha que eu tenho que ligar, insistir pro pai, não sei o quê? Eu falo, não, não tem, sabe? Porque é o pai que ela tem, é o pai que ele consegue ser também, ou a mãe que ela consegue ser. E a criança vai precisar lidar com isso. Porque não adianta a gente mascarar uma situação, porque é a situação. Quanto mais ela demorar para aparecer, quanto mais a criança demorar para lidar com a realidade e aprender a lidar com essa frustração, mais difícil vai ser. Sim. Então você precisa lidar com a realidade. Se é que os pais vão se separar, é essa a realidade dela. Meus pais são separados. Então, não é que eu falo, além de tudo, eu falo de carteirinha. Sim. Porque eu passei pela separação dos meus pais. E você sabe que a minha mãe sempre... Meus pais sempre foram muito realistas comigo. Eu lembro que minha mãe e meu pai sentaram comigo quando eles decidiram que iam se separar. E os dois falaram comigo, a gente vai se separar, aquela história. Não é com você, não é não sei o quê, bababá, mas a gente achou melhor assim do que continuarmos juntos, achando que é por sua causa. É uma carga ainda maior para a criança, entende? Para ela carregar. Meus pais ficaram casados por minha causa. Eu tenho paciente também adulta que eu atendo, que é isso. Ela fala, não, mas meus pais se separaram, eu já tinha mais de 18 anos. E eu sei que eles ficaram juntos, esperando eu e meus irmãos crescerem. E ela traz tantas coisas em relação a isso, sabe? Que hoje em dia você pergunta claramente, o que você acha? Não deveriam ter se separado antes. Quer dizer, hoje, né? Depois de muita análise, porque ela vê que ela carrega uma culpa. Que não é dela, né? E ela carregava, acho que a gente tá conseguindo diminuir essa mochila, de que eu devo muito pra minha mãe, porque ela aguentou muito por minha causa. Mas, né? Filho tem que aguentar alguma coisa por causa de mãe e vice-versa. A gente precisa aprender a viver de acordo com a realidade. Lidar com frustração. Sim. Que é a grande dificuldade hoje em dia. Ô, Carol, e o que você pode falar, né, para os pais? Porque a gente vê, às vezes, no adolescente, a questão da resistência de ter uma comunicação boa em casa, né? Vamos supor, às vezes o adolescente, ele chega da escola, ele almoça, já entra na rede social ou fica no quarto trancado. Se a mãe vai lá, porque o pai é o que mais, né, tem uma autoridade, a mãe vai lá, fala alguma coisa, ai, me deixa, não sei o quê, e não quer conversar. Aí o pai chega, o que você pode estar falando para ter uma comunicação boa em casa, né? Porque daí a mãe fala, poxa, eu tento fazer alguma coisa e fala pro pai, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, que o menino já não me obedece, né? Como que pode estar mudando essa realidade? Tem como mudar? Isso é orientação parental. A gente fala. Isso é o que a gente faz na orientação parental. Bom, essa comunicação o ideal é que a gente desenvolva essa comunicação, essa relação com os nossos filhos desde pequenos, né? Mas se aconteceu alguma coisa ali, isso se perdeu, claro que tem como a gente resgatar. Eu acho que sempre falando a verdade com ele, sempre de acordo com a realidade. Eu acho que essa questão de rede social, de colocou o fone no ouvido, de pegou o celular, não sei o quê, isso tem que ser muito bem. Hoje em dia eu vejo que os pais têm muito medo dos filhos. Sim. Né? De frustrar os filhos, de que ele vai ficar chateado comigo, ai, de que eu quero ser super legal, que ele vai me achar uma chata. Se for para ser chata para cuidar deles, excelente. Mas eu acho que, primeiro, rede social, celular, enfim, tem que ter regra. Eu falo sempre que o combinado nunca sai caro. E fazer combinado com eles é a melhor coisa. Que é uma das grandes dicas que eu dou na orientação parental. Por exemplo, olha, filho, eu preciso conversar com você. Tô percebendo aqui que você tá ficando muito tempo na rede social. Eu sei que você vai falar que é blá, 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 que a gente só fala disso o tempo inteiro, não sei o quê, mas é um fato. Queria saber de você. Você acha que ficar tantas horas na rede social é adequado? Pega o celular com seu filho e olha quanto tempo ele fica. Daí você faz uma continha básica disso, de quanto tempo dá da vida dele por ano. Você dorme tanta... Continha básica. Quantas horas você dorme à noite, quantas horas você perdeu no celular, quanto tempo dá isso de vida. Nossa, olha quanto tempo da sua vida, o que você tá fazendo com ela? Você acha que... Aí, obviamente, eles vão parar, todos, não tenho a menor dúvida, falar assim...
Tudo Nossa, isso. Porque hoje tem até no celular, né? O aplicativo que você entra lá e você vê quantas horas você ficou nas redes e por cada rede, o Instagram, tantas horas. exatamente, E- super fácil de ver. Daí você faz isso com ele, faz uma continha básica de tempo de vida com ele. Tempo de vida. Aí você fala assim: quando você tiver 50 anos, sabe quanto tempo você vai ter deixado de fazer alguma outra coisa que não é dormir ou rede social? Vai impactar, tá, gente? Fácil. Aí ele vai falar assim: Aí você fala: tá, e o que, que você acha que a gente pode fazer em relação a isso? Porque eu tô querendo te ajudar, na verdade. E aí escuta o que ele tem, as sugestões que ele tem pra te dar. Se ele não tiver, você fala assim: você quer que eu te ajude a ter uma sugestão? Então tá. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar então implementar do seu jeito, né? Vamos dar ouvidos mesmo aos nossos filhos. Daqui uma semana a gente vai ver se melhorou, se resolveu ou não. Ah, achei que melhorou, senti diferença aqui, ali, não sei o que, bababá. Sabe fazer tipo reunião de família mesmo? Tipo não, reuniões de família? Ou ter aquele tempo semanal, ai, vamos num lugar que meu filho gosta de comer, vou sair com você. Eu tenho 3, eu gosto de fazer isso com eles separadamente, ter meus tempinhos com cada um, meu tempinho com cada um deles. Até, né, às vezes até pra falar sobre essas coisas. E aí tá, daí vocês vão entrar, não deu certo, não sei o quê. Sempre pedir opinião. Quando você impõe, é muito pior. Tanto que também quando você pede a opinião dele, você vai fazer ele raciocinar, ele parar pra pensar na dificuldade também da gente colocar regra. Ele vai ver como é difícil. E ele vai ajudar a gente a entrar nesse acordo. E aí você vai falar, filho, olha, é, é nada saudável você ficar trancado dentro de casa. Daqui a pouco, você vai ter a sua vida, vai sair de casa. É o tempo que a gente vai ter pra ficar junto agora, pra gente desenvolver, pra gente aprofundar e aprofundar o nosso laço que vai estar pro resto da vida. E é o jeito que você vai também desenvolver a sua família lá na frente. O que a gente pode fazer pra ficar mais junto? Sim, eu acho que você falou da questão da qualidade, né? Ter um tempo de qualidade. Você percebe que os pais perdeu essa questão com os filhos de ter um tempo de qualidade, e daí os pais vão falar assim: ah, vocês estão aí falando, é fácil para vocês falar e fazer. Porque às vezes o pai chega tarde, daí já chega cansado, não quer saber. Mas é importante ter, né, esse tempo de qualidade, eu acho que principalmente para desenvolver algumas atividades, né? Gente, quando a gente para pra pensar, sabe? é, A infância dura 10 anos só. Vamos fazer uma média de vida de 80 anos, que hoje em dia até as pessoas vivem mais ainda bem, né? Mas se a gente fizer pensar que as pessoas vivem em média 80 anos, o que são 10 anos da vida dela? Nada. Quanto tempo os filhos ficam com a gente em casa, mais ou menos? Mais ou menos até os 20, olhe lá, né? Hoje em dia também tem o pessoal que não tá saindo de casa, mas enfim, vamos contar até uns 20, 20 e pouquinhos. Sim. É, São 10 anos. Primeiro que eu falo assim, gente, são 2 anos que seu filho vai te dar muito trabalho pra dormir. Quem dá muito trabalho pra dormir. Eu tive 3, os 2 primeiros eram uns santos. O terceiro que eu falei, o terceiro vai ser uma maravilha. O terceiro foi o que mais berrou, o que mais não dormiu, o que mais... Mas dura assim uns 2 anos, né? Esse perrengue gigante de acordar à noite, não sei o quê. Que depois passa totalmente? Nem sempre, mas enfim, o pior dura uns 2 anos. Gente, são só 2 anos. Que de fato a gente sente saudade depois. A infância dura só 10 anos. Depois você vai ter o resto da sua vida para super se dedicar a muitas outras coisas, né? A você ter esse mais tempo, por exemplo, eu. Há 5 anos atrás eu não viria nunca numa sexta-feira à tarde aqui gravar um podcast com você. Seria impossível. Hoje em dia eu consigo fazer isso. Eu falo, nossa, gente, passou tão rápido, né? Valeu a pena esse tempo que eu dediquei lá atrás. E essa dedicação que você vai dar agora para os seus filhos vai de fato impactar o resto da vida deles. O resto da vida deles. E o que eles vão fazer com isso, a família que eles vão formar. Não é brincadeira, é verdade. Então, quando a gente toma essa consciência, e são coisas pequenas, igual você tá falando, é tempo de qualidade, vamos largar o celular e falar, eu vou colocar o meu filho para dormir. Eles falam tanto nessa hora que eles estão cansados e que eles vão dormir, e eles ficam tão animados, sabe? Vamos ler 2 páginas de livro por dia juntos. É meia hora do E são seu coisas, dia. assim, a gente pode até falar coisas bobas, né? Do dia a São, dia. gente,
O momento da refeição, gente, é um momento tão importante. Que tem um impacto tão grande. Isso é da primeira, segunda aula de orientação parental. Quem não tem, eu falo, gente, quem não tem, faz a caixinha do celular em casa. O pessoal chegou para comer, celular na caixinha, celular, fone e afins, entendeu? Para sentar em volta da mesa e ter esse tempo de qualidade, né? Resgatar isso. Lá na minha casa eu falo isso com orgulho até do meu marido. Meu marido, ele é um privilégio, ele trabalha perto de casa. E se ele não tem almoço de alguma coisa do trabalho, ele vai almoçar em casa. E a gente tem esse horário, porque pra gente é mais difícil, é mais fácil até o almoço que o jantar, porque o caçula ainda dorme um pouco mais cedo, os mais velhos já às vezes têm algumas atividades até mais tarde, mas o almoço a gente tenta, assim, praticamente, é muito sagrado. Às vezes a gente não consegue os 5, mas, por exemplo, os mais velhos e eu, caçula e meu marido, mas a gente senta na mesa e conversa. O momento da refeição final de semana, é café da manhã, almoço e jantar, todo mundo junto. E Sim. é na mesa e é sem celular. E, gente, é muito gostoso. A gente conversa muito, eles falam muito, você percebe o que está acontecendo com o seu filho. São nesses momentos que você que você fica mais próximo mesmo, né? E aí, aquela questão, né, que você falou no início, de você começar a identificar. E eu acho que quando você não tem esses momentos, você não, às vezes fica mais difícil de você identificar. Tá acontecendo alguma coisa, né, ou alguma coisa na escola, que também acontece várias coisas lá, de você perguntar e ter, né, esse dia a dia aí com seu filho. Por mais que fale assim, mas trabalhei o dia inteiro, tô cansada, mas tira um tempinho, né, Carol? Tem que tirar, gente. Tem que tirar. Filho é responsabilidade, sim. A gente tem que ter responsabilidade com a vida emocional deles e com a nossa também, porque é isso também. Cuidar da gente. É a história do avião, né? Que eu falo muito para os meus pacientes, para os pais dos meus pacientes. Que você tem que colocar máscara de oxigênio em você para depois você colocar na criança. Então, se você não tá bem, você não consegue cuidar do seu filho. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional para cuidar da saúde emocional deles. E se a gente não tá bem, eles não ficam bem. Sim. Eles são uma esponja. Então, é importante essa saúde emocional da família. Acho que num todo, né? Desde da criança, o pai e a mãe, igual você falou, que quando o filho tá passando, né, por esse estado depressivo, da importância dos pais também passar aí por uma terapia, né? Muito. E procurar mesmo, procurar uma orientação parental, porque às vezes é isso, a terapia, eu falo, gente, é o melhor dos mundos, excelente, se todo mundo pudesse fazer análise, lindo, mundo cor-de-rosa. Mas a gente sabe de questão de tempo, de questão financeira, não sejamos hipócritas, enfim. Mas se você tá num momento ali pontual, passando por um problema, procura uma orientação, pelo menos de, sei lá, algumas sessões, pode te ajudar muito. São às vezes pequenas mudanças ou pequenos insights que você tem, coisas que é isso, nossa, como eu nunca tinha pensado nisso antes, que já fazem você mudar a sua relação, a maneira como você está lidando com determinadas situações. Sim. Antes de encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, a Kellen Souza Boutique, a Keline e a doutora Aline, da Clínica Aba Odontologia Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos,
quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio, proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos. Carol, pra gente encerrar, né? Você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar pro pessoal de casa, pros pais? E também as suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, se precisar, né, entrar em contato com você, se precisar de alguma orientação. Acho que é mais fácil, tem o meu Instagram, né, profissional, que é o Carol Piscimãe. Eu tava até contando aqui pra Nath, antes de começar, né, que eu, inclusive, tinha muito essa questão de odeio rede social, né? Rede social, internet. Falei, gente, mas a gente vai evoluindo, né? Eu falei, gente, a vida não é assim, não dá pra andar pra trás, a vida é essa. Hoje em dia tem internet, rede social, enfim. Vamos, então, promover conteúdo de qualidade, né? E aí, por conta disso, eu acabei começando o canal. Eu alimento ele muito menos do que eu gostaria. Mas vocês conseguem me encontrar lá, né? Chama Carol Piscimãe. Lá vocês conseguem me enviar direct também. Minha clínica fica no Itaim. Semestralmente, eu e a Carol, minha sócia, a gente abre os grupos de orientação parental. E, dando um pequeno spoiler, a gente também está preparando aí um produto digital, porque a demanda é muito grande, a gente vê por esse material. Então, a gente também tá tentando aí, já era para ter saído, mas, né? Eu tenho 3 filhos, ela tem 2, a gente tem clínica, os maridos, enfim, vida social. Mas a gente tá aí devagarzinho, acabando de produzir o material. Espero que saia até o final do ano, no intuito de ajudar o máximo de famílias possíveis. Eu acho que a mensagem que eu queria passar é: olhem para os seus filhos, olhem para vocês, pensem que o tempo que a gente dedica aos nossos filhos, a nós, ele é muito precioso e o saldo dele é sempre positivo. Se a gente tiver isso em mente, acho que as coisas ficam um pouco mais leves e mais fáceis e fazem mais sentido também, né? Sim. Carol, obrigada, né, por você estar aqui no Natcast, por falar desse assunto, contar aí um pouquinho também da sua história, né? O Natcast está aqui aberto para outras oportunidades também. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário o que você achou desse podcast de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu espero vocês no próximo Natcast.